paz seja com todos, amém? Queridos, eu queria aqui informar, o pastor Renato não está conosco porque está nas suas merecidas férias, amém? Estará tirando apenas 20 dias, se tudo correr bem, iniciozinho de fevereiro, está conosco novamente, servindo ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos vão tendo paciência de ouvir o pastor Tiago, amém? Queridos, eu queria convidar vocês para abrirem comigo as suas Bíblias no Salmo de número 3. Enquanto você abre a Bíblia no Salmo de número 3, eu queria que você já colocasse aí na sua agenda que antes desse culto acabar, você precisa ir lá na Thalita e dar o seu nome para o retiro, amém? Retiro está chegando dia 12, nosso retiro espiritual. Nós estaremos no período de carnaval, do feriado de carnaval, nos retirando espiritualmente para nos abastecer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, amém? Será um momento de lazer, de descontração, de busca de Deus, de renovo espiritual para as nossas vidas também. E eu tenho certeza que você não vai ficar de fora, tá certo? Nós já não temos mais suítes, mas os casais que quiserem ir, tem espaço na barraca, amém? O líder lá da área da barraca, não vou nem falar o nome que nós damos para não escandalizar os irmãos, né, Fabrício? O líder desse ano é o Fabrício, tá bom? Então vai dar tudo certo e vai ser uma bênção esse ano lá. Vem, não deixe de fazer a sua inscrição, pode procurar a Thalita, que está aqui na frente, ela passa os valores direitinho. Quem for de barraca tem um desconto aí generoso e abençoador, tá bom? E eu tenho certeza que Deus está no controle, está preparando tudo para que nós possamos ser profundamente abençoados nesse retiro. Vai acontecer em Guarapari e fica próximo à praia de Santa Mônica e Setiba. 6 quilômetros da praia de Setiba, 5 quilômetros da praia de Santa Mônica. E com certeza, como bons moradores da região serrana, a gente vai ter que dar uma idinha lá, né, para poder averiguar se a água realmente é salgada, tá bom? E vai dar tudo certo. Queridos, Salmo de número 3, eu queria ler com vocês todo esse salmo, e eu confesso que eu já preguei sobre este salmo, não a mensagem que eu vou pregar hoje, mas eu já preguei esse salmo aqui há 4 anos atrás, no final da campanha dos 92 anos de oração da igreja. A igreja acho que fez 92 dias de oração. Eu nem imaginava que seria um dos pastores aqui dessa igreja, mas o pastor Renato me chamou, né, na ocasião da semana do aniversário da igreja para trazer uma palavra em virtude dos alusão aos 92 anos da igreja, depois dessa campanha de oração que os irmãos tiveram. E na ocasião eu falei sobre esse salmo com a perspectiva do tema Vale a Pena Orar. Porém, eu refletindo em casa, Deus acendeu no meu coração o desejo de falar desse salmo. Eu cito constantemente esse salmo, porque fala muito comigo, é um dos salmos que eu tenho por preferência entre os 150 salmos das nossas escrituras. E Deus está colocando fortemente. Nós vamos viver nas quartas-feiras desse mês de janeiro uma série de mensagens sobre oração, transformados na oração. E eu queria começar falando dentro dessa perspectiva no Salmo 3, quando Deus transforma lamento em coragem. Amém? Salmo de número 3, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Queridos, eu queria, dentro dessa perspectiva, Deus colocou no meu coração, nos últimos dias de férias, falar sobre essa série de mensagens nesse
cultos de quarta, nesses cultos de oração, e a perspectiva que Deus me deu foi sobre transformados na oração. É muito comum nós recorrermos a Deus em oração, na esperança de que Deus transforme as circunstâncias que estão à nossa volta. É muito comum nós recorrermos a Deus em oração para que Deus transforme a nossa realidade espiritual, para que Deus transforme a nossa realidade financeira, para que Deus transforme a realidade da nossa cidade, para que Deus transforme a multidão dos problemas que nós enfrentamos em respostas, em soluções. É muito comum nós orarmos e não há absolutamente nada de errado em clamarmos a Deus por isso. Não há. Davi dizia que pereceria sem dúvida se não cresce nos bens do Senhor na terra dos viventes. E ele se apegava a Deus como fonte de resolução e solução para os conflitos que ele enfrentava na vida. Deus é o maior bem que Davi possuía, e isso ele expressa de forma poética nos Salmos, quando ele diz que não tenho bem além de ti, e não tenho outro bem que queira mais do que a ti. Davi sabia que Deus era a sua esperança, não só final, mas inicial, que Deus precisava estar no controle absoluto da sua vida, e que em Deus todas as coisas poderiam acontecer. E eu acho interessante que Davi, ele nos mostra através da oração, não só a perspectiva, quando ele ora essa oração no Salmo 3, ele nos mostra que Deus, ele nem sempre transforma as circunstâncias que estão à nossa volta de uma forma milagrosa, de uma intervenção sobrenatural. Às vezes a oração vai transformar o coração daquele que ora. E isso me chama a atenção porque às vezes nós não percebemos a beleza que há na oração. Às vezes nós não percebemos a beleza que há enquanto nós buscamos a Deus. Às vezes nós buscamos de Deus uma transformação externa e ignoramos o fato que elas acontecerão quando as transformações internas acontecerem dentro de nós. Aí nós vamos para a oração muitas vezes, ou vivemos muitas vezes presos às circunstâncias que nos levam a lamentar, sem contudo perceber que Deus quer nos transformar do lamento à coragem, e é isso que acontece com Davi. A Bíblia diz, e esse salmo é um salmo de lamento, que Davi começa a orar, e na sua oração, nos 2 versículos iniciais, ele começa lamentando, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha o lamento de Davi. Você consegue perceber a dor, a tristeza? Você consegue perceber a profundidade da queixa que Davi faz com Deus? Eu sei que esse salmo ele está dentro de um contexto específico de lutas e guerras literais, mas nós enfrentamos batalhas não literais no dia de hoje, mas que são tão verdadeiras quanto aquelas. Nós enfrentamos adversários que muitas vezes são forças espirituais que se opõem a nós, como disse o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Mas em algumas ocasiões nós lidamos com uma multidão de adversários que vêm contra nós na forma de problemas, conflitos, dúvidas, questionamentos, dificuldades, situações que humanamente nós não temos poder de transformar ou de alterar. E é interessante que vivendo, e quanto mais se vive, mais se percebe que existem alguns momentos que parece que esses adversários vêm de uma forma tão sistemática, tão ordeira, tão coordenada, que de uma vez só os problemas chegam, e parece que quanto mais nós buscamos solução, mais problemas se avolumam e batem na porta da nossa casa. E Davi começa orando, falando: Senhor, como tem se multiplicado. Davi começa a olhar para o problema, Davi começa a olhar para as circunstâncias, Davi começa a olhar para o entorno, para aquilo que estava à sua volta, e ele diz: Senhor, como tem se multiplicado. Quem de nós nunca fez isso? Quem de nós, em algum momento da vida, olhando para as circunstâncias que estão ao entorno, não falaram com Deus: Senhor, como tem se multiplicado? Parece que nunca se resolve. Parece que as coisas não têm jeito, parece que não há solução. Davi faz essa oração num contexto em que ele estava sofrendo a amarga rebelião do seu filho Absalão. Tomou o trono,
humilhou publicamente. E Davi agora, de rei de Jerusalém, renuncia para evitar uma guerra e ele desce para se esconder em regiões áridas para que ele não pudesse derramar o sangue do próprio filho. E aqueles que antes estavam ao lado de Davi e o aclamavam como rei, o reconheciam como rei, aqueles que antes se assentavam à sua mesa, agora se viram inimigos. E como inimigos eles começam a se levantar contra Davi e a multidão dos inimigos se avoluma. E gente que Davi confiava agora se vira contra ele. Gente que outrora falava bem de Davi, reconhecia os seus feitos como rei, a unção de Deus que estava sobre ele, agora diziam, não há mais salvação para ele em Deus, não há mais para ele esperança. Então Davi lamenta. Davi lamenta porque olha para as circunstâncias, mas quando Davi na oração deixou de olhar para as circunstâncias e olhou para Deus, a Bíblia diz que aconteceu algo, porém, quando Davi olhou para o problema, ele lamentou, porém quando ele olhou para o Senhor, as coisas começaram a mudar no coração de Davi. E a beleza da oração é essa, nós podemos chegar com o nosso coração quebrado e sangrando, nós podemos chegar com a nossa alma ferida e chorosa diante de Deus, que nós sabemos de algo, se nós conseguirmos atravessar o que é natural e entrarmos no secreto de Deus, mudanças irão acontecer dentro de nós. Se nós conseguirmos romper essa barreira do que é natural em oração e transcender para aquilo que é sobrenatural e entrarmos na sala do trono de Deus, nós teremos um encontro com a sua glória. E quando nós nos encontramos com a glória, com a presença de Deus, é inevitável que mudanças comecem a acontecer, elas acontecerão. E é isso que acontece, os 2 primeiros versículos mostram um Davi lamentando. Mas quando Davi para de olhar para as circunstâncias e olha para Deus, ele diz, porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. Tu és a minha glória, o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Olha a mudança que acontece no coração de Davi. Davi lamenta porque os adversários haviam se avolumado. Davi se lamenta porque os inimigos se levantaram contra ele. Davi se levanta porque a calúnia e a difamação faziam parte da sua trajetória naquele momento. Davi se lamenta porque as pessoas olhavam para ele e achavam que não havia restauração, não havia condições de ele se reerguer diante de Deus. Porém, Davi olha para o Senhor, ele olha para além das queixas e ele diz, porém tu és um escudo para mim. Tu és aquele que me protege, tu és aquele que me guarda. Deixa eu falar algo de Deus para você aqui essa noite. Às vezes o intuito da oração, às vezes Deus te chama à oração, às vezes Deus nos constrange à oração, às vezes Deus nos convida à oração, Deus nos leva à oração, não para que as circunstâncias pelas quais estamos orando sejam mudadas, mas para que o nosso coração seja transformado na presença dEle. Porque às vezes tudo que nós precisamos para vencer é ter um coração transformado, para enxergarmos a grandeza daquilo que Deus já está fazendo e não daquilo que Deus vai fazer. Davi olhou para as circunstâncias e lamentou, mas quando ele olhou para Deus, ele percebeu que Deus não ia trabalhar ao seu favor, mas que Deus já estava trabalhando ao seu favor. Então ele reconhece, tu és um escudo para mim. E eu acho tão interessante que quando nós entendemos essa expressão, eu tenho certeza que nós teremos motivos sobejos para glorificar a Deus. Quando nós entendemos o que Davi está dizendo, Davi disse, tu és, porém, Senhor, és o meu escudo. Davi não disse que Deus colocaria um escudo. Davi não disse que Deus enviaria um escudo. Davi disse que Deus era o seu escudo. Você consegue perceber a profundidade e a beleza que há na declaração de Davi? A convicção de Davi não era que Deus colocaria alguém para protegê-lo, mas que o próprio Deus seria a sua proteção. O próprio Deus seria aquele que o guardaria, o próprio Deus seria aquele que estaria entre ele e as investidas do inimigo, o próprio Deus seria aquele que estaria entre ele e os levantes do adversário, o próprio Deus seria aquele que estaria entre ele e os ataques do adversário. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida, para que você tome uma consciência espiritual aqui essa noite. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual travada, os inimigos se levantam e os adversários crescem dia após dia, mas entre eles e nós está a presença de Deus para nos guardar.
Tu és um escudo para mim. Você pode repetir isso comigo? Senhor, Tu és um escudo para mim. Oh, aleluia! Você sabe, já imaginou, já tentou calcular, já tentou avaliar quantos livramentos nós recebemos de Deus só no dia de hoje para que pudéssemos estar aqui? Você já parou para perceber na trajetória da sua vida por quantas circunstâncias e situações conflitantes nós enfrentamos? Situações que nos expuseram ao perigo, situações que nos colocaram à beira da morte, situações que nos colocaram como um alvo no campo de batalha e o inimigo com as suas armas apontadas para nós, mas nenhuma delas prevaleceu. E por que não prevaleceu? Porque somos bons em nos esquivar? Não, porque a presença de Deus estava nos guardando. Deus é o nosso escudo. Oh, aleluia! Se chegamos até aqui, chegamos porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Se chegamos até aqui, chegamos porque Deus é aquele que tem protegido o seu povo. E Deus sempre foi aquele que guarda o seu povo de uma forma toda especial. Tu és um escudo para mim. Quando nós nos aprofundamos nos originais, nós entendemos que a palavra escudo, na verdade, comparada à nossa cultura, ela é fraca para descrever o que Davi está dizendo. O termo mais apropriado seria: tu és a minha blindagem. Quando nós pensamos em escudo, nós nos remetemos, por exemplo, ao tempo dos romanos, em que o escudo protegia uma parte na direção em que ele estava apontado. Mas quando nós pensamos no conceito de blindagem, é diferente. Porque um cofre que é blindado, ele não é blindado só na frente. Ele não é blindado só dos lados, ele não é blindado só em cima, ele não é blindado só embaixo, ele é blindado de todos os lados. O que Davi está querendo dizer é o seguinte: os meus adversários estão se levantando e se multiplicando. Os inimigos não têm tido piedade e estão se opondo a mim. As pessoas, olhando para o tamanho dos meus adversários, já olharam para mim e disseram: não há salvação para ele em Deus, mas tu és a minha blindagem, Senhor, tu és o meu escudo. Tu és aquele que me protege de todos os lados que o inimigo tentar contra mim não terá sucesso, porque o Senhor estará lá para me proteger e para me guardar. É por isso que eu tenho total confiança para afirmar essa noite onde Deus está nesse culto. Deus está embaixo, Deus está em cima, Deus está dos lados e Deus está na frente. Deus está embaixo, mas Ele não está sendo pisado. Deus está em cima, mas Ele não está ausente. Deus está dos lados, mas não está de fora. Deus está na frente, mas não está distante. Deus está embaixo para nos sustentar. Deus está em cima para governar. Deus está na frente do lado para preencher. Está na frente para nos conduzir. A presença de Deus nos cerca por todos os lados aqui essa noite. Você consegue sentir essa presença? Nós estamos sendo ministrados desde quando o louvor começou para buscarmos essa presença, buscarmos essa glória. Deus não é alguém de quem falamos, Deus é alguém com quem nos relacionamos, e se nos relacionamos, podemos desfrutar da presença dele aqui conosco nesse momento. Oh, aleluia! Tu és um escudo para mim. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado aí e falasse para ele: você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. Oh, aleluia! E há uma beleza extraordinária em ser guardado em Deus. Eu vou falar algo que talvez te surpreenda, mas eu vou mostrar para você na Bíblia que isso é uma verdade. Tem gente que está tão guardado em Deus que o diabo está procurando ele há um tempão, mas não encontrou, porque Deus escondeu. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, a nuvem os conduzia durante o dia e a coluna de fogo os conduzia durante a noite. E chegou o momento para se cumprir o propósito de Deus. Faraó endureceu o seu coração e se colocou em arrependimento e foi buscar o povo para voltá-los à escravidão. Então, quando o povo tem o seu coração alardeado pelo medo, quando o povo tem o seu coração bombardeado pela expectativa de que seriam alcançados pelo exército de Faraó, que com fúria vinha contra eles, clamou ao Senhor, clamou a Moisés, e de repente a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, que aquela coluna de nuvem que estava diante deles, ela passou para trás do acampamento, de maneira que entre eles e o exército de Faraó estava a presença de Deus.
E a Bíblia diz que Faraó procurava o povo de Deus, mas não conseguia encontrá-lo, porque aquela nuvem o cegou. A gente aqui escondida em Deus, de tal maneira que o diabo está procurando faz tempo, já ouviu falar o seu nome, já ouviu a sua voz, mas não te encontrou, porque Deus está guardando você. Você acha por que o salmista no Salmo 91 disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Descansa no esconderijo de Deus essa noite, descansa no esconderijo do Altíssimo, porque Deus está guardando a sua alma. Oh, aleluia! Davi na oração tem o seu coração transformado, porque ele reconhece que no meio de tantas acusações, de tantas palavras injuriosas, ele não precisava ser advogado de causa própria, porque Deus era a sua glória, e aquele que exalta a sua cabeça. Há um contraste aqui entre essa declaração e a experiência vivida por Davi em 2 Samuel capítulo 15, 16. Por consequência do pecado de Davi, e haja vista, precisamos entender isso. Perdão é algo imediato. Quando em sinceridade nós buscamos a Deus e humildemente pedimos perdão pelos nossos pecados, automaticamente somos perdoados por Deus, mas as consequências, elas são inevitáveis. Aquilo que nós plantamos, inevitavelmente nós colheremos. Então Davi, sofrendo as consequências do pecado que cometeu lá atrás, ele agora ele é humilhado, o seu filho toma o seu trono. E Davi vive uma humilhação tão grande, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu de panos grosseiros e ele caminhava humildemente, lamentando por tudo aquilo que estava acontecendo. No meio do caminho, segundo 2 Samuel capítulo 16, apareceu um homem chamado Simei, não abençoado como o que nós temos aqui na igreja, amém? Não abençoado como o Simei da nossa irmã Andréia. O Simei daquela época era atribulado. E quando ele olhou para Davi, ele sendo um descendente de Saul, movido por um sentimento de vingança, movido por um sentimento de ressentimento, ele olha para Davi e começa a amaldiçoar Davi, a praguejar Davi. Ele, vendo Davi descendo de Jerusalém para um lugar oculto, para se esconder do seu filho, ele começa a lançar pedras e dizer palavras de injúria, dizendo que ele estava vivendo aquilo pelo que fez com a casa de Saul, e ele mentirosamente humilhava Davi, de maneira que um dos valentes de Davi não aguentou aquilo, colocou a mão na espada e ia matar aquele homem. Mas Davi coloca a mão sobre o seu servo e diz: não, se eu estou passando por isso, foi porque Deus permitiu. Se eu estou passando por isso, foi porque Deus deixou. O que Simei não sabia quando humilhava Davi, é que a atitude de humildade de Davi estaria precedendo o caminho de exaltação que Deus já estava preparando para Davi. Davi não se defendeu, não tornou-se advogado de causa própria. Davi confiou no Senhor e disse: tu és o que exalta a minha cabeça, tu és a minha glória. Aqueles que confiam em Deus não precisam ser advogados de causa própria. Aqueles que confiam em Deus não precisam se auto-justificar, porque nós temos um que nos justifica, que é o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus pela beleza do que Deus está fazendo em nosso meio. Tu és a minha glória. Não tente tomar o lugar de Deus, não tente se autopromover, não tente ser advogado em causa própria, coloque nas mãos do Senhor, porque Deus sabe como exaltar. A Bíblia diz que Deus é aquele que exalta, mas Deus também é aquele que abate. Confie na direção de Deus, que Deus tem o melhor para a sua vida. Tu és a minha glória. Agora eu vejo algo extraordinário, porque quando Davi vai para a oração, ele vai em lamento, e as coisas transformam. E uma das coisas que transformaram o coração de Davi foi a certeza de que ele estava sendo ouvido por Deus. Davi, no versículo de número 4, ele diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele desde o seu santo monte me ouve. Gente, que coisa extraordinária é ter a certeza e a convicção de que as nossas orações não estão parando. A potência dessas caixas, a nossa oração não está parando nesse teto, a nossa oração está chegando no santo monte de Deus. Deus é aquele que nos ouve. Eu fico maravilhado com a beleza disso, sabe por quê? Eu fico transformado com essa expectativa, porque se você hoje precisar falar com uma grande autoridade civil, você vai precisar marcar horário, e dependendo de quem você seja na sociedade, você nem consiga.
Se você tentar hoje, talvez, ter acesso ao presidente do nosso país, por mais carismático que ele seja para alguns, pelo menos, né? Não com a mídia, mas com alguns, pelo menos, você vai ter que marcar horário, você tem que passar por uma bateria de assessores, você tem que ter contatos, você tem que ter alguém com status, com influência para que te coloque lá. Mas Deus que não é presidente, Deus que não é rei, Deus que não é senhor, mas rei dos reis e senhor dos senhores, Ele está a uma oração de distância de você. Quando você clama que Ele nos ouve desde o seu santo monte, você não precisa marcar horário, você não precisa enfrentar fila, é só você clamar a Ele que Ele te ouvirá lá da eternidade, e a oração voltará para você como resposta dos céus para a sua vida. Você acredita nisso? Olha que transformação que acontece quando Davi vive esse processo de transformação, quando ele para de olhar para os problemas e lamentar e olha para Deus e começa a exaltar a sua grandeza, algo muda nele. Davi começa nesse salmo dizendo: Senhor, como tem se multiplicado. Mas depois que ele olha para Deus e ele reconhece a grandeza de Deus, as coisas mudam. E o versículo de número 6 começa a retratar essa mudança que acontece no coração de Davi, como resultado dessa oração. A Bíblia diz que Davi declara no verso de número 6, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustentou. Você consegue entender o que aconteceu com Davi? Davi entra com um coração inquieto, cheio de queixa. Davi entra com um coração cheio de lamentações diante de Deus. Coração inquieto não descansa. Coração cheio de lamento não tem paz. Inquietude e lamentação tiram o nosso sono. Inquietude e lamentação tiram a nossa paz. Inquietude e lamentação nos faz perder o prazer até de descansar e de relaxar. E quando o conseguimos, não relaxamos. Quando dormimos, não descansamos, porque o coração está tão aflito. Mas quando nós temos uma visão de Deus na oração, eu me deito e durmo. Talvez isso seja fácil para alguns de nós, para alguns mais do que os outros. Talvez o problema de alguns não seja dormir, seja acordar. Mas a grande realidade é que, se você observar o contexto que Davi está vivendo, você vai perceber que está acontecendo um milagre no coração de Davi. Davi estava sendo perseguido pelo exército de Israel, exército que outrora era o exército que ele governava. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Isso só já é um conflito suficiente para tirar o sono de qualquer um. Além do que, Davi sabia quanto ele estava vulnerável enquanto dormia, porque em 2 ocasiões, quando perseguido por Saul, ele teve a oportunidade, enquanto Saul dormia, matá-lo. Davi sabia o quanto era vulnerável dormir na guerra, mas Davi conseguiu deitar e dormir, porque Davi sabia de algo: Deus estava cuidando dele. Deus estava cuidando dele. No Salmo 4, no verso 8, a Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi sabia que tinha segurança para dormir, tinha paz para dormir, porque Deus estava velando pelo seu sono, Deus estava cuidando do seu servo, Deus estava guardando aquele enquanto ele dormia. Você consegue glorificar a Deus por isso? Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você que está conseguindo descansar o seu corpo, mas não consegue descansar a sua mente, para você que consegue descansar o seu corpo, mas não consegue descansar o seu coração, para você que bate na cama e rola de um lado para o outro e não consegue pegar no sono, porque aquilo que você tem vivido, as adversidades que você tem enfrentado, tem tirado a sua paz de tal maneira. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, que esta noite você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir, porque Deus é aquele que guarda, cuida, Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que te sustenta. Davi disse: eu me deitei e dormi. Não houve lamento, não houve queixa, houve descanso, porque Deus sabe da necessidade que nós temos. Deus sabe que Davi precisava descansar, Deus sabe que Davi precisava amanhecer disposto para enfrentar as batalhas que estavam por vir e vencê-las em nome do Senhor. Então entenda que há momentos que Deus, Ele quer trazer paz ao nosso coração para que a gente tenha descanso. Deus está falando com alguém aqui essa noite, diga amém. Você sabe as lutas que estão tirando o seu sono, você sabe as lutas que estão inquietando o seu coração. Confia no Senhor, confia em Deus, descansa no Senhor. Foi o que Davi fez. Agora diz a Bíblia que além de Davi deitar e dormir, ele acordou.
Entenda algo, existem momentos que nós precisamos descansar em Deus, nós precisamos nos deitar e dormir, mas existem momentos que nós precisamos nos levantar e acordar. Porque dormindo nós podemos até ter sonhos, mas as realizações só acontecem quando nós estamos acordados, correndo atrás para que eles aconteçam. Alguns de nós parecem que estão vivendo um sonho, alguns de nós parecem optar por uma hibernação espiritual, parece que nós queremos esperar como os ursos, o inverno passar para acordarmos na primavera e vivermos o melhor daquela estação, mas nós não somos ursos para hibernar, nós temos que acordar para vencer as adversidades e as estações da vida, na confiança de que Deus está conosco, de que o Senhor cuida das nossas vidas. É tempo de nós nos levantarmos, ouvirmos a voz de Deus, entendermos que Deus está dando um start para vivermos a sua vontade. Olha que interessante, quando a Bíblia diz que Davi acordou, ele acordou e declarou: eu não tenho medo de milhares do povo que tomem posição contra mim de todos os lados. Davi começa esse salmo lamentando, porque olhou para as circunstâncias. Quando ele olhou para Deus, ele conseguiu perceber a grande obra que Deus já estava fazendo. O resultado foi que Davi deitou, dormiu, acordou com uma santa coragem para fazer a vontade de Deus. Eu não terei medo de milhares do povo que tomem posição contra mim. Porque Davi tinha uma convicção: o Senhor é aquele que o salva. O Senhor é aquele que lhe daria a vitória contra os inimigos. O Senhor é aquele que sobre o seu povo liberaria a bênção e a salvação. Você acredita nisso? Eu queria te convidar a se colocar de pé comigo nesse momento, então. Eu quero orar junto com você nessa noite, clamando ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que transforma lamento em coragem. O nosso Deus é aquele que transforma situações em que nós chegamos na presença dele com reclamações e queixas, e nos faz levantar da presença dele com coragem para vencer as adversidades que estão diante de nós. Às vezes tudo que nós precisamos para vencer, não é que Deus transforme situações, é que Deus nos transforme para encarar as situações com uma perspectiva vitoriosa e triunfá-las, sabendo que a bênção de Deus já está liberada sobre nós. Deus não mudou as circunstâncias da vida de Davi, mas Deus mudou Davi para enfrentar as circunstâncias da sua vida, e Davi venceu, e Davi deu a volta por cima. Eu quero dizer algo do Senhor para a sua vida nesse momento. Talvez você tenha buscado a Deus em oração faz tempo. Talvez você veio aqui essa noite com a perspectiva de ouvir que Deus faria algo e Ele mudaria a realidade da sua vida, e quando você chegasse em casa essa noite tudo estaria transformado. Talvez não é isso que Deus vai fazer, apesar de poder fazer isso. Talvez o que Deus vai fazer é mudar você. Quando você orar, você vai entrar de um jeito, mas vai sair diferente, porque transformações acontecem na oração. Você acredita nisso? Então eu quero te convidar a orar nesse momento. E nessa oração eu queria te convidar para abrir o seu coração para que Deus molde você. Às vezes nós brigamos insistentemente para que Deus faça a nossa vontade, quando na verdade a vontade de Deus ela é muito melhor. Às vezes nós covardemente oramos e nos recusamos a nos levantar em coragem, porque nós queremos evitar as lutas, a guerra, os confrontos que estão diante de nós. E o medo nos prende num ciclo de lamento, porque o medo não nos permite nem ir à luta por aquilo que nós acreditamos. O medo nos bloqueia, e nos bloqueia de tal maneira que nos impede de ver que Deus está no controle. Se nós estamos na sua direção, as coisas darão certo, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E o medo nos prende, e lamentamos. Lamentamos pelo que foi, lamentamos pelo que é, e lamentamos pelo que poderia ter sido, porque o medo nos prendeu, e nós vivemos em lamentos. Algumas pessoas estão presas aqui essa noite. Algumas pessoas que estão nos assistindo de casa estão presas essa noite. Estão presas porque o medo as paralisou, e hoje tudo o que resta é o lamento. Lamentam pelo que foi, lamentam pelo que é, e lamentam pelo que poderia ter sido. Mas eu quero dizer algo de Deus. Deus está transformando vidas aqui essa noite.
Deus está transformando corações aqui essa noite. Deus está abrindo portas de prisões aqui essa noite. Porque há vidas que entraram aqui presas na lamentação, mas sairão daqui com coragem para encarar aquilo pelo que lamentam e transformá-lo com a coragem, força que Deus dá. Você acredita nisso? Então eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você não lamentasse a Deus pelo que foi, pelo que não foi, pelo que é, ou pelo que poderia ter sido. Eu queria que nesse momento você entendesse que Deus está liberando algo do céu, transformar você. Deus está liberando algo do céu para transformar algo aqui dentro, para que algo aqui dentro me dê forças para transformar algo que está aqui do lado. Deus pode transformar situações quando nós permitimos que Deus nos transforme primeiro. Oh, aleluia! Eu quero ministrar sobre a sua vida aqui essa noite. Deus estará colocando coragem no seu coração. Deus está colocando coragem no seu coração. Você pode colocar a mão sobre o seu coração nesse momento, fechar os seus olhos. Deus está ministrando coragem sobre o seu coração. Deus está ministrando coragem para você vencer as suas lutas, coragem para você abrir mão daquilo que você precisa abrir, coragem para você se apegar àquilo que você precisa se apegar. Deus está te dando coragem para começar de novo. Deus está te dando coragem para recomeçar. Deus está te dando coragem para vencer, para encarar os adversários dos olhos e dizer: não terei medo de milhares que vierem contra mim, porque do Senhor vem a bênção sobre o teu povo, o Senhor vem a salvação. Oh Pai, diante da tua presença, Senhor, eu quero orar junto com a tua igreja, Deus. O teu povo ouviu a tua palavra, Pai. O teu povo ouviu, Senhor, a reflexão nas tuas escrituras. E a tua palavra mesmo que nos diz, ó Deus, que a fé vem por ouvir, e ouvir a tua palavra, Senhor. Mediante essa verdade, mediante essa grande realidade da tua palavra, eu quero clamar a ti, Deus, que o Senhor nos ajude. Quantas vezes nós entramos na tua presença, Senhor, e entramos só para pedir ou para lamentar, entramos para nos queixar. Senhor, tu sabes que eu visito o Senhor tantas vezes para reclamar, ó Deus, das circunstâncias, para me lamentar, Senhor, dos momentos que nós estamos vivendo. Mas em todos os momentos que eu consigo transcender aquilo que é natural, e como nos convida o escritor aos Hebreus, eu consigo ir além do véu, pelo vivo e novo caminho por qual Cristo nos consagrou com o teu sangue, e estar na sala do trono. Ah, Senhor, as coisas mudam. Ainda que as coisas não mudem por fora, as coisas mudam aqui dentro. E quando as coisas mudam aqui dentro, o Senhor me dá coragem para levantar e lutar contra as adversidades. E é isso que eu clamo, Deus, que aconteça com os meus irmãos aqui nesse momento. Às vezes nós estamos frustrados porque nós estamos orando errado. Às vezes nós estamos frustrados porque nós não estamos percebendo o que Deus já fez. Às vezes nós estamos frustrados porque nós só estamos olhando para o problema e nos lamentando, mas nós não percebemos o que o Senhor já fez no meio desses problemas. O Senhor foi o nosso escudo, a nossa glória, o que exaltou a nossa cabeça. Em momento algum estivemos sozinhos, porque nós podíamos clamar ao Senhor e o Senhor nos ouvia desde o teu santo monte. Oh Deus! E é isso que eu quero clamar essa noite pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que nós possamos essa noite dormir com uma santa convicção e acordar com uma santa coragem, de que talvez os problemas estarão amanhã exatamente no mesmo lugar, e talvez amanhã eles serão até maiores do que eles foram hoje, mas ó Deus, uma coisa nós estamos certos: nós não teremos medo, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está lutando por nós, porque o Senhor fere os nossos inimigos do queixo, porque do Senhor vem a tua bênção, porque do Senhor vem a nossa salvação, o nosso livramento, o nosso socorro. Por isso clamamos a ti essa noite, Deus, nos ajuda a transformar lamento em coragem, para vivermos a vida extraordinária que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda para nos levantarmos, Senhor, como Davi se levantou, encarou as suas lutas e venceu e triunfou, porque o Senhor era com ele. Assim eu oro a ti, Deus, grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.